Irmão de Alex Teixeira revela em live dia de apresentação do jogador. O jogador também deixou um recado para a torcida, hein? Deixa eu chegar, a gente vai falar isso aqui, vai trazer o jogador e o seu irmão falando aí sobre a possível chegada ao Vasco da Gama. Vamos falar também sobre a negociação do MT, parece que melou MT e Goiás, a gente vai falar isso aqui para vocês. Vamos falar também sobre as intenções de reforços do Vasco da Gama e sobre crias da base que estão sendo negociados e devem render um dinheirinho pro Vasco da Gama daí. Então, vai subir a vinheta, depois da vinheta tem muita informação do Vasco da Gama, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, aquele abraço pra você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal e deixa seu comentário. Muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E pra você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, sou o apresentador, o comentarista, o analista aqui desse canal, que você tem informação, opinião, tudo que envolve o Vasco da Gama, né? Análise, tá aqui no nosso Comentaléu Vascaíno, será um prazer tê-lo junto com a gente. Então dá essa moral aí pra nós. Olha, daqui a pouco eu vou trazer aqui o Alex Teixeira, o irmão aí nessa resenha, que pode ter um pouco de verdade, porque essa terça-feira tende a ser um dia D para o Alex Teixeira chegar ao Vasco, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos iniciar falando aí de algumas informações rápidas envolvendo o Vasco da Gama. Olha, menino Natan, vocês lembram da situação do Vasco com Boa Vista? Acertou a sua chegada para o Atlético Paranaense, foi vendido por 11 milhões de euros. O Vasco tem direito nessa negociação, isso aí eu falo só do mecanismo de solidariedade, 2,6 milhões. Aí tem mais 6, 7 milhões envolvendo aquela dívida que o Boa Vista tem com o Vasco. O Vasco, obviamente, está atento a essa situação e deve tomar providências se o Boa Vista não fizer o pagamento. Essa questão está na FIFA, o Vasco já colocou na FIFA, vai esperar aí os próximos movimentos para ver o que acontece. O Vasco, além do seu mecanismo de solidariedade, tem a receber também esse pagamento que não foi feito pela compra do Natan para o Boa Vista, Natan que chega para o Atlético Paranaense. Outro jogador vascaíno também tá para ser negociado, é o Evander. O Galatasaray tem um interesse no jogador, ainda não foi divulgado qual o valor da proposta que foi feita pelo Galatasaray, mas a gente sabe que o Midtjylland quer vender o jogador com valores entre 10 e 13 milhões de euros, isso daria em torno aí de 53, 58 milhões de reais. O Vasco vai monitorar essa situação, porque no caso do Evander, o Vasco tem direito a 3,5% em cima desse valor que ele for vendido. Olha, Leandro Castan agora há pouco anunciou a sua aposentadoria do futebol. O zagueiro que estava no Guarani depois que saiu do Vasco, saiu do Guarani e agora anunciou a sua aposentadoria. E o Vasco tá de olho nos reforços. A gente trouxe a informação de um vídeo de mais cedo que Vasco e 77 estudam uma antecipação de uma parte daquele valor de 120 milhões. Não é os 120 milhões todo, não. Uma parte dos 120 milhões para fazer contratações. O Vasco tem conversas com jogadores. Esses jogadores não foram revelados. Inclusive, já trouxe aqui que o Maurício Souza falou isso na sua entrevista coletiva. E a intenção do Vasco é trazer jogadores para qualificar o elenco. O Vasco vai enxugar o elenco, como eu já trouxe as informações aqui para vocês, com as saídas de alguns jogadores, e trazer outros pontuais para qualificar o elenco e conseguir o acesso para a Série A. A questão de saída, o MT ele tinha uma conversa com o Goiás, inclusive foi retirado do jogo contra a equipe do Criciúma por causa dessa conversa que ele tinha com o Goiás. Mas, segundo informações do Joel Silva, a situação não rolou e MT deve permanecer no Vasco, pelo menos a priori, porque a negociação entre ele e a equipe do Goiás não foi à frente. E com isso o MT permanece. O Roger, que é um jogador também da base do Vasco, o meia, ele está sendo emprestado para a equipe da Ponte Preta. Mas o Vasco conta com esse jogador, tem esse jogador como um dos possíveis, né, jovens potenciais, e vai emprestar o jogador para ele dar mais rodagem. Mas o Vasco conta com esse jogador para o elenco em 2023, essa informação interna. O jogador Vitor também tem duas propostas. O zagueiro, ele não jogou pelo time profissional do Vasco, era um jogador da base, o Vasco emprestou ele para outras equipes, mas ele tem proposta de uma equipe do Brasil e outra equipe da Europa e deve definir com seus empresários nos próximos dias para onde ele vai. Então, 4 saídas aí devem ser seladas, já saíram Isaac, Bruno Nazário, Vitor e o Roger
devem confirmar. MT, por enquanto, tá estático aí, melou a situação com ele e o Goiás. E olha, tá muito próximo de acontecer, meus amigos. Alex Teixeira voltando ao Vasco da Gama. O Vasco tem muito otimismo, segundo informações, a gente já tinha dito aqui, lá no grupo de membros, inclusive eu digo, ó, se inscreva no nosso canal e vire membro, porque no grupo de membros a gente falou que a terça-feira seria um dia importante. Depois, logo após, os principais portais trouxeram essa informação também, a galera do grupo viu isso em primeira mão lá no nosso grupo de membros, inclusive se inscreve no grupo de membros, a partir do momento que você pagar, você vai e manda um e-mail para comentaleovascaíno@gmail.com confirmando a sua inscrição no clube de membros, que eu vou te mandar o link para você participar do nosso grupo. E é o seguinte, Alex Teixeira hoje estava em uma live com o seu irmão, e nessa live o irmão dele anunciou o reforço, né? Anunciou Alex Teixeira como reforço e até disse, né, para ele se cuidar porque teria uma apresentação amanhã. Realmente, amanhã é o dia D, essa terça-feira é o dia D para o Vasco. Haverá essa conversa, o Jorge Salgado também está no circuito, Carlos Brasil está no circuito, Vitor Roma do marketing também está no circuito para fazer tudo isso. Há uma importância, isso aí está sendo feito, o próprio Casemiro fez ontem uma campanha, quem assistiu o nosso vídeo hoje, viu que eu falei do sócio torcedor para isso, para que o sócio torcedor viabilize a priori, enquanto a 77 não entra, os pagamentos do Alex Teixeira. E isso deve ser uma grande sacada do marketing do Vasco. Utilizar o Alex Teixeira como uma referência, tanto no marketing, quanto dentro de campo, como também para os meninos da base. E aí, meus amigos, na conversa que houve entre Alex Teixeira e o seu irmão anunciou ele, seu irmão falou quando ele ia jogar e até quis trazer o Fernandão, que estava batendo uma bola lá com o Alex Teixeira em casa. E a gente vai trazer aqui para vocês agora, exclusivamente para você ver o que falou o Alex Teixeira, que falou que está chegando, e o irmão também que anunciou a possível apresentação dele. Depois a gente volta analisando as informações. Veja aí! O homem chegou, chegou. Aqui é Vascão, deixa eu chegar, já era. Não dá pra esticar que senão machuca. Olha o pé, amanhã tem apresentação. O homem chegou, chegou. Aqui é Vascão, deixa eu chegar, já era. Meus amigos, tá chegando, eu tô vendo aí, Alex Teixeira deve ser o reforço do Vasco da Gama, né, muito provavelmente. Eu sei que tem gente desconfiada, às vezes até a gente fica desconfiado porque as coisas como acontecem no Vasco, né, tá próximo, depois saiu, anúncio, tem aquele meme, né, especulado no Vasco, fulano foi para outro lugar, mas pelo que tudo indica, Alex Teixeira deve ser o novo reforço do Vasco da Gama, será uma grande sacada, tanto técnica como também na questão do marketing do Vasco, e será um jogador importante também para a equipe. O projeto deve ser apresentado a ele e provavelmente as partes devem assinar contrato para que Alex Teixeira seja jogador do Vasco. Ainda não está confirmado, provavelmente deve ser por 6 meses, mas Alex Teixeira deve vir para ser o nome do Vasco nesse segundo semestre e dividir ali a responsabilidade com o Nenê. E eu quero a sua opinião aqui embaixo. O que é que você espera? O que é que você acha? Alex Teixeira vai qualificar esse elenco do Vasco? Deixe sua opinião aqui embaixo que a gente vai estar batendo papo logo mais aí. Quando eu ver os comentários, vamos estar lá batendo papo com vocês. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Fiquem atentos aos novos horários do Comenta Léo Vascaíno, né? A gente está trazendo um vídeo mais cedo. Fiquem atentos. Ative o sininho, porque para você pegar todas as informações, porque os próximos dias promete e promete muito. Aquele abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.